A Federação Russa, uma potência nuclear que historicamente utiliza sua força militar como pilar de legitimidade, enfrenta um momento de fragilidade sem precedentes na sua história recente. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que o desfile do Dia da Vitória, o evento mais significativo do calendário nacional russo, celebrado anualmente a 9 de maio na Praça Vermelha em Moscovo, será realizado este ano com restrições severas. Pela primeira vez em décadas, a parada militar não contará com a presença de tanques, sistemas de mísseis ou as extensas colunas de cadetes militares que tradicionalmente servem como a peça central da demonstração de poderio marcial do Kremlin. Este evento, que comemora a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial, é o alicerce da identidade nacional russa e o palco onde o presidente Vladimir Putin construiu grande parte da sua narrativa de invencibilidade. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, apresentou como justificativa oficial para esta decisão o que classificou como atividade terrorista em larga escala, por parte do governo de Kiev. Segundo Moscovo, estão a ser tomadas todas as medidas necessárias para minimizar os perigos durante as celebrações. No entanto, esta declaração é vista por analistas internacionais como uma admissão extraordinária de vulnerabilidade. O Estado russo está a informar o mundo de que não consegue garantir a segurança do seu próprio equipamento militar e da sua capital no dia mais simbolicamente importante do ano. O contraste com anos anteriores é absoluto, onde Putin se apresentava perante tanques T-14 Armata e mísseis balísticos intercontinentais para declarar a prontidão da Rússia em proteger o seu povo e a sua soberania. Este cenário revela o que muitos observadores descrevem como o desmoronamento de um regime. A decisão de reduzir drasticamente o desfile não é apenas uma conveniência militar ou uma escolha estética, mas um indicador estratégico do estado atual do conflito na Ucrânia. O Dia da Vitória é o mito fundador do Estado russo moderno e a principal ferramenta de afirmação política de Putin perante a população interna e as capitais da NATO. Ao apresentar um desfile despido de blindados, limitado a um punhado de soldados e imagens de vídeo curadas da linha da frente, o Kremlin expõe uma falha sistêmica e uma incapacidade de projetar a força que outrora definia a sua postura global. A fundamentação apresentada pelo Kremlin para o redimensionamento do desfile assenta na premissa de que a Ucrânia possui atualmente capacidade para atingir Moscovo com ativos de ataque de precisão. Esta concessão por parte das autoridades russas reconhece que o programa de drones ucraniano, desenvolvido através de inovação interna e acesso a componentes ocidentais, demonstrou sofisticação suficiente para atingir alvos a distâncias que ascendem aos 1.500 quilômetros da linha da frente. Este avanço tecnológico permitiu a Kiev realizar ataques sistemáticos contra infraestruturas críticas, incluindo refinarias de petróleo, depósitos de combustível, instalações de radar e campos de aviação em toda a profundidade geográfica do território russo, alterando fundamentalmente o cálculo estratégico desta guerra. A ausência de armamento pesado na Praça Vermelha expõe igualmente uma crise de confiança na arquitetura de defesa aérea russa. O sistema S-400, comercializado globalmente como um dos mais avançados do mundo e posicionado como peça central da doutrina de negação de acesso da Rússia, não é aparentemente considerado infalível pelo próprio Kremlin para proteger um evento de alto valor político na capital. Se as baterias de mísseis terra-ar S-300, S-400 e os sistemas de curto alcance Pantsir não oferecem garantias suficientes contra incursões ucranianas num ambiente controlado, levantam-se questões críticas sobre a fiabilidade da defesa aérea russa em todo o teatro de operações. Um dado que está sob análise rigorosa por parte dos planeadores da NATO. No que diz respeito ao material circulante,
A decisão de excluir tanques correlaciona-se com os dados de perdas materiais na Ucrânia. Organizações de inteligência de fontes abertas, que monitorizam o conflito através de imagens de satélite e vídeos de campo de batalha, indicam que a Rússia perdeu mais de 5.000 tanques desde o início da invasão em larga escala, em fevereiro de 2022. Este volume de desgaste é sem precedentes na doutrina militar moderna. A força de blindados russa, outrora a maior da Europa, foi dizimada por uma combinação de armas anticarro ocidentais, artilharia ucraniana e falhas institucionais na logística e manutenção russas. Perante este cenário, a omissão de tanques no desfile sugere que a Rússia ou carece de blindados operacionais que possam ser desviados da frente de combate, ou receia que a sua exposição em Moscovo os torne alvos prioritários para ataques de longo alcance. A dimensão política interna é igualmente afetada por este recuo. Durante décadas, o Dia da Vitória funcionou como um momento de solidariedade nacional e luto coletivo, onde o Estado honrava os 26 a 27 milhões de cidadãos soviéticos que perderam a vida na Segunda Guerra Mundial. Vladimir Putin utilizou esta estrutura emocional para enquadrar a invasão da Ucrânia como uma continuação da Grande Guerra Patriótica contra o nazismo. No entanto, quando os símbolos de poder de 1945 estão ausentes e são substituídos por ecrãs com imagens curadas, a narrativa oficial sofre uma fratura. O cidadão russo comum, confrontado com uma parada militar despojada, percepciona uma dissonância entre a retórica da vitória e a realidade de uma economia pressionada pela inflação, pelo aumento do preço dos combustíveis e pela acumulação constante de notificações de baixas militares. O isolamento internacional da Rússia reflete-se de forma nítida na lista de convidados para as celebrações deste ano, que se resume a um grupo restrito de aliados por necessidade. Onde outrora o desfile servia para convocar uma coligação alargada de estados, a presença atual limita-se à Bielorrússia, representada por Alexander Lukashenko, e a funcionários de estados pós-soviéticos que navegam a sua relação com Moscovo com cautela crescente. É notável a participação de representantes da Coreia do Norte, cujo fornecimento de munições de artilharia e pessoal militar constitui um dos alinhamentos geopolíticos mais extraordinários do pós-Guerra Fria, e do Irão, cujo apoio é limitado por pressões domésticas e restrições internacionais. Este cenário contrasta com a durabilidade da Aliança Ocidental, que acelerou a produção industrial de defesa e manteve o fluxo de pacotes de ajuda militar à Ucrânia, aprofundando a partilha de informações e o apoio operacional no terreno. No plano econômico, a estratégia russa de utilizar as receitas do petróleo para sustentar a campanha militar prolongada enfrenta perturbações estruturais. A campanha de ataques profundos da Ucrânia contra a infraestrutura energética russa degradou a capacidade de produção e distribuição de refinarias e depósitos, precisamente no momento em que o Estado necessitava de maximizar as exportações para financiar um orçamento de defesa que consome uma fatia histórica do PIB. Esta pressão gera fricções crescentes entre o estabelecimento militar, que exige recursos constantes, e a economia civil, que absorve os custos do conflito. Simultaneamente, o ambiente de informação interno registra sinais de fragmentação. Blogueiros militares e correspondentes de guerra pró-Kremlin, que historicamente apoiaram a invasão, utilizam agora suas plataformas no Telegram para criticar abertamente a condução da guerra e as decisões da liderança militar sênior. A trajetória da capacidade militar ucraniana apresenta-se como o contraponto direto à degradação russa. Ao contrário das previsões iniciais de uma queda rápida de Kiev, a Ucrânia estabeleceu um ecossistema de guerra de drones inovador, tornando-se agora exportadora de tecnologia e consultoria nesta área para parceiros no Médio Oriente. Enquanto a Ucrânia executa uma estratégia de intensidade disciplinada,
A Rússia recorre a táticas de desgaste humano, com pessoal mobilizado e recrutas de colônias penais para obter ganhos territoriais marginais, um modelo que a doutrina militar soviética consideraria inaceitável. O fosso entre a propaganda oficial e a realidade do campo de batalha tornou-se um problema estrutural para o regime, manifestando-se no aumento dos preços dos combustíveis e na ausência visível de tanques na Praça Vermelha. Em conclusão, os indicadores compostos, o desfile despojado, as vulnerabilidades da defesa aérea, as perdas de blindados e a pressão econômica formam a imagem de um sistema político e militar sob tensão extrema. A decisão de realizar uma parada militar diminuída sugere que o regime ainda não encontrou uma forma de gerir o fracasso estratégico sem incorrer em admissões públicas dispendiosas. O 9 de maio deste ano não é apenas uma efeméride desprovida de hardware. É o símbolo mais visível da colisão entre os erros de cálculo de Vladimir Putin e as consequências reais de um conflito que está a consumir a credibilidade e o poderio da Federação Russa. Se este momento será recordado como o ponto de inflexão irreversível para uma resolução da guerra, dependerá da manutenção da pressão internacional e da continuidade do apoio às capacidades de defesa ucranianas. Para continuar a acompanhar a análise detalhada dos desenvolvimentos estratégicos e o impacto dos conflitos globais na geopolítica atual, subscreva o nosso canal e ative as notificações para receber todas as atualizações.